Olá, falar nesse vídeo da amostragem em múltiplos estágios, mais especificamente falar da amostragem em dois estágios, que é um dos tipos de amostragem em múltiplos estágios, assim como amostragem em conglomerados, que será assunto para o sexto videoaula. Então, pessoal, a amostragem em múltiplos estágios consiste em fazer uma abordagem da população em vários estágios. Se vocês observando essa figura aqui do lado, temos que a nossa população inicialmente foi dividida em unidades primárias. Então, se a gente observar aqui essas unidades destacadas de cinzas, na cor cinza, foram as unidades primárias selecionadas para amostragem. As unidades primárias, por sua vez, foram divididas em unidades secundárias, que são essas destacadas na cor amarela. Então, unidades secundárias. E nessa ilustração aqui ainda coloco que as unidades secundárias foram divididas em unidades terciárias, que seria essas unidades destacadas na cor verde. Então, essa abordagem da população ela pode ser feita em vários estágios. Isso vai depender aí do interesse da variável que será avaliada nesse inventário florestal. Só importante destacar aqui que essa abordagem em vários estágios não implica em estratificação. Então aqui a gente não está dividindo a população em estratos. Lembra do vídeo anterior da aula sobre amostragem estratificada? Que para realizar a estratificação, essa estratificação era realizada de acordo a identificação de variabilidade na variável de interesse. Aqui não, apenas a gente pega a área e faz essa divisão. Sendo aqui ainda que é um processo que essa amostragem em múltiplos estágios é um processo de amostragem mais aplicado a populações com uma maior homogeneidade. Os tipos de amostragem em múltiplos estágios mais comuns são amostragem em dois estágios e amostragem em conglomerados. Então, no vídeo atual, falo da amostragem em dois estágios, falar suas características, enquanto no próximo vídeo eu falo um pouco mais sobre a amostragem em conglomerados. A amostragem em dois estágios, qual seria a organização estrutural da, da população nessa amostragem em dois estágios? Então, o primeiro passo é a divisão da população em unidades primárias. Então, vamos pegar que essas unidades aqui destacadas de amarelo são as unidades primárias, as unidades com essas dimensões. Então, a nossa população cabe N unidades primárias. Desse total de unidades primárias cabíveis na população, são selecionadas para amostragem Nzinho unidade primárias. Nessa ilustração aqui, temos que foram selecionadas 5 unidades primárias, enquanto o nosso Nzão aqui é igual a 25 unidades primárias cabíveis na população. Então, as unidades primárias, por sua vez, são divididas em M unidades secundárias, ou seja, quantas unidades secundárias cabe dentro de cada unidade primária.
No nosso exemplo aqui, nessa ilustração, a gente tem que cada unidade primária cabe 16 unidades secundárias. E dentro de cada uma dessas unidades primárias, na nossa amostragem, selecionamos M unidades secundárias, ou seja, de 16 unidades secundárias dentro dessa unidade primária, na ilustração aqui representa que foram amostradas 4 unidades secundárias. Então, o nosso Mzão é o número de unidades cabíveis dentro de cada unidade primária, e o nosso Mzinho é o número de unidades secundárias selecionadas dentro de cada unidade primária. A seleção, tanto das unidades primárias quanto das unidades secundárias, pode ser aleatória, sistemática ou mista. Nessa ilustração, todas essas unidades aqui foram selecionadas de forma aleatória, mas nada impede que em um dos estágios seja adotada uma amostragem aleatória, por exemplo, e no outro uma amostragem sistemática, ou vice-versa, ou uma combinação aí dos dois. Então não tem obrigatoriedade de ser um único tipo de amostragem aqui. A amostragem 2 estágios, a mais simples amostragem de múltiplos estágios, é um processo de amostragem restrito, onde o segundo estágio é restrito ao primeiro estágio. Então nós temos uma restrição aqui na amostragem. Então, mesmo sendo vamos dizer aqui que as unidades primárias sendo selecionadas aqui de forma aleatória, qualquer unidade primária ela tem a mesma chance de ser escolhida para o inventário florestal. Só que as unidades secundárias já estão restritas às unidades primárias, que é do primeiro estágio. Então, para que uma subparcela dessa possa ser selecionada para o inventário florestal, primeiro vai ter que ter uma restrição que a unidade primária tenha sido selecionada também. Ok? A forma e o tamanho das unidades primárias e secundárias são pré-estabelecidos. Então, define esse tamanho aqui, estrutura a área de acordo essas unidades e acaba fazendo essa seleção. As unidades secundárias podem ter área fixa ou variável. Então, a figura ilustra uma amostragem de área fixa em parcelas, mas nada impede que nesse segundo estágio, dentro das unidades primárias, seja utilizado um método de amostragem de área variável, como o método de Bitterlich, o método de Proda, o método ponto quadrante, Strand. Então, nada impede esse uso de unidades de área variável no segundo estágio. Em geral, as unidades primárias ocupam áreas bem grandes. A literatura aqui traz que um tamanho comum de unidades primárias é aí de 100 hectares. Então, é um tamanho bem usual. Então, a gente já vê que é um processo de amostragem aplicado principalmente para populações extensas, principalmente de áreas naturais. Então, esse processo de amostragem já tem essa aplicação. Outra característica da população que é interessante quando se trabalha na amostragem em 2 estágios é a homogeneidade da variável
de interesse. Então, é ideal que essa floresta seja homogênea em relação à variável de interesse. Igual falei para vocês no segundo vídeo lá sobre amostragem casual simples, eu falei que áreas naturais também podem ser homogêneas quanto à variável de interesse. Então, se a gente pegar uma parcela aqui e calcular uma variável de interesse, por exemplo, volume, biomassa, carbono, pode ser bem semelhante a uma localizada nesse ponto. Então, pode ter essa homogeneidade da variável de interesse. Outra situação, pessoal, que a amostragem em múltiplos estágios, ela também é recomendada para populações de difícil acesso às unidades de amostra. Porque uma das grandes vantagens aqui é que quando a gente pega uma unidade dessa aqui e concentra as medições, a gente está concentrando o trabalho nesse ponto. Então, se a gente concentra o trabalho nesse ponto aqui, essa distribuição dessas parcelas, reduzimos custos com deslocamentos e a dificuldade de localização dessas unidades de amostra, além de facilitar o controle aí do trabalho de campo. Então, essa concentração das unidades de amostra em pontos relativamente próximos contribui aí para essa redução dos custos de amostragem. Outra situação que a literatura traz, que essa concentração das unidades de amostra também contribuem para a redução dos erros não amostrais no inventário, porque facilitam a maior supervisão e controle desse trabalho de campo, então acaba reduzindo esses erros. E é um processo de amostragem também aí que gera estimativas precisas com custo menor do que obtido pela amostragem em um único estágio. Então, desde que a gente encontre uma população que é adequada para as características da amostragem em 2 estágios, essa amostragem ela vai gerar estimativas mais precisas e contribuir para a redução dos custos do inventário florestal. Nesse processo de amostragem, temos aqui a anotação de alguns termos que vamos encontrar nas fórmulas, onde já expliquei aqui que o Nzão, número total de unidades primárias cabíveis na população, Nzinho, número de unidades primárias amostradas. Agora incluímos aqui o Mzão, que é o M maiúsculo, número total de unidades secundárias cabíveis em cada unidade primária, e o Mzinho, que vai ser o número de unidades secundárias selecionados dentro de cada unidade primária. E o X, a nossa variável de interesse, igual X e J, variável de interesse, e refere-se à unidade primária, e J refere-se à unidade secundária. Os estimadores estatísticos, pessoal, de uma certa forma, segue aquela mesma ordem que a gente calcula para os demais processos de amostragem, porém aqui com algumas particularidades que eu já vou falar para vocês. Então, aqui, além de obter uma média da população como um todo, ou seja, uma média por subunidade primária, também obtemos uma média. Aqui também, primeiro, obtemos uma média por subunidade, ou seja, das parcelas que foram medidas como um todo. Além das médias por subunidade, ou seja, do total de subunidades medidas, mensuradas, a gente obtém aqui também uma média por unidade primária.
Então, aquela primeira média por subunidade seria a média de cada uma dessas parcelas aqui que foram mensuradas. Já a média por unidade primária seria calcular a média para cada uma dessas unidades primárias. Isso com base nas unidades secundárias que foram mensuradas dentro dessas unidades primárias. A variância por subunidade, ela pode ser subdividida em variância entre mais variância dentro. Então, variância entre unidades primárias e dentro das unidades primárias. A variância entre, ela vai ser igual ao somatório de M, que vai ser o número de unidades secundárias, multiplicado por o valor de cada unidade primária, menos a média geral das subunidades ao quadrado, dividido por n menos 1 dividido por m. Aqui, menos a variância dentro, que a variância dentro já temos essa fórmula aqui para o cálculo da variância dentro. A variância entre também pode ser obtida pelo quadrado médio entre menos variância dentro. Então, esse termo aqui corresponde ao quadrado médio entre. Então, quadrado médio entre menos variância dentro dividido por m, a gente encontra a variável ou a variância entre. Então, pessoal, aqui pode ser feito no Excel, lá na ferramenta análise de dados, a realização de uma nova fator único. Então, quando realiza essa ANOVA, de forma semelhante à que realizamos na amostragem estratificada, a gente encontra um quadrado médio entre e um quadrado médio dentro e utilizamos aqui para complementar a fórmula. No caso da variância dentro, a variância dentro ela já é igual ao quadrado médio dentro, que é igual a essa parte da fórmula, que é cada observação, vai ser o somatório aí de cada observação, ou seja, de cada subunidade, menos a média da unidade primária, elevado ao quadrado, dividido por n multiplicado por m menos 1. Então, só para sintetizar, variância dentro, a gente faz uma comparação de cada subunidade com a média da unidade primária, ou seja, essa diferença aí ao quadrado, dividido por esse termo aqui, e na variância entre, essa soma de quadrado, ela refere-se à média de cada unidade primária menos a média geral das subunidades. A variância da média vai ser igual a variância entre dividido por n mais variância dentro dividido por n vezes m. Então, falei essa fórmula aqui. Então, acontece o quê? Que essa fórmula aqui é para situações onde a população ela é infinita, tanto para unidades primárias quanto
para unidades secundárias. Então, quando o fator de correção para unidades primárias e para unidades secundárias for maior do que 0,98, maior ou igual, a população ela é infinita. No caso de populações finitas, a gente utiliza essas expressões aqui. Essa expressão aqui, pessoal, ela é exatamente igual ao fator de correção, ou seja, vai ser 1 menos a fração de amostragem. Então, se a população é finita, utilizamos os fatores de correção. Se a população é infinita, não utilizamos os fatores de correção. O que pode acontecer é que, dependendo de como essa amostragem foi estruturada, uma população ela pode ser finita para as unidades primárias e infinita para unidades secundárias. Então, caso ocorra um comportamento desse tipo, finita para unidades primárias, a gente utiliza o fator de correção para unidades primárias e, caso seja infinita para unidades secundárias, a gente não utiliza esse fator de correção para unidades secundárias. Então, a gente eliminaria esse fator de correção da nossa fórmula. A mesma coisa ao contrário. Se a população for finita apenas para as unidades secundárias, a gente utiliza o fator de correção só nas unidades secundárias, mas não utilizamos nas unidades primárias, ok? Em relação à intensidade de amostragem, essa intensidade de amostragem aqui definida para unidades primárias, precisamos saber se a nossa população é finita ou infinita, então não vamos esquecer daquilo de 0,98. Então, no caso de populações infinitas, a gente vai eliminar esse termo aqui da fórmula. Então, nas populações infinitas, a gente elimina esse termo. Então, qual a fórmula da unidade primária? Então, vai ser igual ao valor de t ao quadrado, esse t referente a unidades primárias, a quantidade de unidades primárias que foram medidas, multiplicado por variância entre, mais variância dentro, dividido por m, elevado ou dividido por erro ao quadrado. Então, esse erro aqui vai ser o erro absoluto. Então, vamos supor que a média das subunidades foi igual a 12 metros cúbicos. Então, aqui a gente vai, se é uma precisão de 10%, vamos utilizar 1,2 elevado ao quadrado. Mas esse restante aqui, t ao quadrado dividido por n, ou seja, número cabíveis de unidade primária, multiplicado por esse termo que é variância entre mais variância dentro, dividido pelo número cabíveis de unidades secundárias. Na população infinita, elimine essa forma. No caso das unidades secundárias, o livro do Pélico Neto aqui traz uma fórmula que envolve os custos de deslocamento e de medição no inventário florestal. Quando não temos esse custo de medição e de deslocamento, a gente pode eliminar esse termo da fórmula e o número de unidades secundárias ele fica igual a variância dentro dividido pela variância entre. Então, raiz de variância dentro dividido por variância entre. Para verificar o comportamento da amostragem em 2 estágios nessa floresta hipotética, vou apresentar
o exemplo é como tenho feito para os demais processos de amostragem. Então, já chamo a atenção aqui, pessoal, que essa floresta é uma floresta pequena e uma floresta não homogênea. Então, características diferentes daquelas que se recomenda a aplicação da amostragem em 2 estágios. Então, não vamos esperar muito dessa amostragem, desse processo de amostragem nessa floresta aqui específica. Então, nesse caso, a população foi dividida em unidades primárias. Foram selecionados de forma aleatória algumas unidades primárias. Então, a primeira unidade aqui é na linha A, número romano 1. Segunda unidade, G, número romano 3. Então, a gente vê uma seleção aleatória dentro das unidades primárias. E dentro das unidades primárias foram selecionados também de forma aleatória 4 unidades secundárias. Então, esses são os dados aí provenientes da amostragem. Temos unidades primárias e dentro das unidades primárias temos 4 unidades secundárias. Então, se observarmos aqui, pessoal, são 10 unidades primárias com 4 unidades secundárias, que vai dar aquele esforço amostral lá de 40 unidades de amostra, que é o que a gente definiu como adequado na amostragem aleatória simples, utilizamos na amostragem sistemática, e a gente viu que na amostragem sistemática ainda contribuiu para a redução dos erros em relação à amostragem casual simples. Aqui, daqui a pouco, a gente vê esse comportamento. Então, temos os dados aqui. O Nzão é o número de unidades primárias cabíveis na população, então foi igual a 32. Nzinho foram selecionadas 10 unidades primárias dentro dessa população. Calculamos aqui o fator de correção para unidades primárias, então 1 menos Nzinho dividido por Nzão, 0,68. Então, população finita. Na hora de fazer o cálculo da intensidade de amostragem de unidades primárias e da variância e da média, a gente vai utilizar o fator de correção. No caso das unidades secundárias, então, cada unidade primária cabe 25 unidades secundárias e foram selecionadas para amostragem 4 unidades secundárias. Então, nosso fator de correção é igual a 1 menos Mzinho dividido por Mzão. Então, também população finita. Então, na hora de calcular a variância da média, a gente vai manter o fator de correção lá naquelas duas partes da fórmula, ok? Então, dando sequência aqui, pessoal, calculamos primeiramente a média por subunidade, ou seja, a média considerando aí todas as unidades do segundo estágio. Então, se a gente pegar todas as 40 unidades, subunidades amostradas aqui, chegamos a essa média. Depois, calculamos a média das subunidades por unidade primária. Então, a gente vai calcular essa média aqui para cada unidade primária. Então, essa primeira unidade primária tem uma média igual a 6. A segunda já tem uma média 14. A terceira já tem uma média de 6,7. Ou seja, calculamos separadamente a média dentro de cada unidade primária. Depois, para o cálculo da variância por subunidade, calculamos a variância dentro e a variância entre, seguindo aquelas fórmulas lá que já expliquei.
Aqui, pessoal, eu apresentei aqui nessa situação aqui um coeficiente de correlação entre unidades primárias. Esse coeficiente de correlação, ele é obtido pela variância entre dividido pela variância entre mais variância dentro. A gente utiliza esse fator de correção lá na amostragem em conglomerados. Na amostragem em conglomerados, quando esse fator de correção ele é maior do que 0,40, a gente já considera que aquela floresta já ela não é homogênea, ou seja, a homogeneidade dela ali já não é aceitável. Então, a amostragem em conglomerados não seria adequada para esse tipo de floresta. Aqui na amostragem em 2 estágios, nos exemplos que eu já resolvi, que eu fiz essa observação, esse coeficiente se comporta da mesma forma. Então, amostrar esse coeficiente de correlação sendo maior do que 0,40, ele já é um indicativo que essa amostragem já não é adequada para essa população. Vamos verificar isso calculando aqui a precisão do inventário. Se a gente olhar a variância da média, a gente encontrou essa variância da média, erro padrão, com um erro de amostragem de absoluto de 2,09 e um erro de amostragem relativo que está relacionado àquela média por subunidade de 17,47. Então, não atendeu a nossa precisão requerida de 10%. Se fosse feito essa análise aqui, considerando a amostragem aleatória simples, o erro de amostragem seria um pouquinho menor, mas mesmo assim não atenderia aquela precisão requerida. Então, lá na amostragem conglomerados, a recomendação que quando esse coeficiente de correlação entre conglomerados é alto, a amostragem estratificada ela seria mais vantajosa. Então aqui também nós já estudamos aqui na amostragem estratificada que ela foi extremamente precisa e eficiente nessa população. Então, aquele coeficiente de correlação aqui nos indicou que essa amostragem ela não apresentou uma boa precisão. Isso porque a nossa população hipotética aqui ela não é homogênea e a amostragem em 2 estágios é recomendada para populações homogêneas. O número ótimo de parcelas, pessoal, parcelas que eu falo unidades primárias, seria de 20 unidades primárias. Então, teria que distribuir uma quantidade maior de parcelas aí na área. Enquanto unidade secundária, uma unidade secundária por unidade primária, já segundo os cálculos aí, já seria eficiente. Então, a gente vê uma situação que a gente apliquei o exemplo para vocês verem essa aplicação, mas já sabendo que essa amostragem não iria ser eficiente, porque as características dessa floresta não são características que são adequadas para aplicar a amostragem em 2 estágios. Aqui, no caso, o erro de amostragem foi elevado, mas apresentei as estimativas de confiança aqui só mesmo
e estimativa de produção em intervalo de confiança, só mesmo para treinar a aplicação da fórmula. Então, pessoal, a gente encerra aqui a amostragem em 2 estágios e no próximo vídeo eu falo da amostragem em conglomerados, que a gente vai ver que tem uma boa semelhança com a amostragem em 2 estágios, ok? Até o próximo vídeo.